Os Estados Unidos escancaram aquilo que o Brasil teima em esconder. A esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, foi incluída na lista da Lei Global Magnitsky, mecanismo usado contra corruptos e violadores de direitos humanos. O recado é devastador. Enquanto aqui dentro o STF se blinda e controla a narrativa, lá fora a paciência acabou. Viviane passa a ter bens bloqueados, restrições financeiras e a marca de que entrou no radar internacional como símbolo de um sistema contaminado. A decisão não parou nela. O escritório de advocacia de Viviane também foi bloqueado pela regra dos 50%. E um instituto Lex, ligado a ela e aos filhos de Moraes, entrou na lista de forma explícita. Ou seja, o golpe não é só pessoal, é estrutural, atingindo todo o ecossistema financeiro e político da família do ministro. E segundo fontes, os filhos de Moraes também estão sob análise para futuras sanções. E a pressão não parou. No mesmo dia, Washington ampliou a lista e atingiu nomes de peso do governo brasileiro e do judiciário. O AGU, advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro Benedito Gonçalves, além de José Levi, Ayrton Vieira, Marco Antônio Martins Vargas e Rafael Tamay Rocha, tiveram vistos revogados. Estão na prática proibidos de entrar nos Estados Unidos. É uma medida que sufoca o discurso do Planalto e mostra ao mundo que Brasília vive hoje um processo de deterioração institucional, com o judiciário cada vez mais visto como instrumento político. E enquanto isso, o governo insiste em chamar de agressão injusta aquilo que claramente é um alerta internacional. Quem usa o poder para perseguir adversários não terá mais trânsito livre fora do Brasil. A narrativa de que somos guardiões da democracia ruiu, caiu. Lá fora a leitura é outra completamente diferente. O Brasil está sob suspeita e agora quem paga a conta são justamente aqueles que se julgavam intocáveis. Estamos começando neste momento a segunda edição do nosso programa de análises. A primeira edição foi hoje ao meio-dia apenas para os membros do canal. Que legal, hein? A gente volta depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí. Até já. Sinto muitas dores nas minhas costas, ia para o ortopedista, passava remédio, tomava, dava uma melhorada, mas continuava as dores. Mas quando eu vi a propaganda do Articulark, eu disse, agora é a minha bênção, vou receber ela. E eu comprei, tomei no primeiro pote, eu já senti bem melhor, estou bem melhor, estou leve, eu senti um peso no meu corpo, dormia e acordava estressada de dor, mas para a glória de Deus, esse suplemento foi uma bênção. E eu não me arrependo de ter comprado ele e indico para outras pessoas, porque é muito bom, graças a Deus. Olá, Paulo, que alegria mais uma vez aqui no seu programa, junto a essa nossa grandíssima audiência, porque aonde tem informação de primeira, tem que ter produto de primeira. E para você que sofre com dor, você acabou de ouvir mais um depoimento, mais um testemunho e mais uma história de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor por conta desse produto maravilhoso, gente. O Articulark, ele é eleito o melhor produto ortopédico do Brasil e o único produto que consegue dar resultado já na primeira semana de uso. E isso acontece por conta da fórmula nobre, por conta da fórmula premium que ele tem. O Articulark tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Ele tem uma alta concentração de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e esse produto ele é um produto riquíssimo em ácido hialurônico ortopédico, que hoje é a melhor substância que existe contra a dor e contra o desgaste, principalmente pra gente que trabalha bastante, tem aquela rotina puxada e infelizmente não está conseguindo fazer as atividades do dia a dia por conta
conta da dor. E isso é natural, né? Porque a dor, ela desanima mesmo, ela deixa a gente pra baixo, ela impede que nós possamos fazer as coisas do dia a dia. O que não é natural é se acostumar com a dor, é deixar a dor tomar conta da situação, ainda mais sabendo que existe um produto como esse que consegue acabar com a dor na primeira semana de uso. É o produto mais forte que existe hoje no Brasil, justamente por conta da combinação dos nutrientes, e o que manda é o ácido hialurônico com a condroitina. Gente, essa mistura tem o poder até de restaurar aquilo que foi perdido, a cartilagem que hoje já não existe mais. O ácido hialurônico ele reconstrói. Por exemplo, hoje um atleta profissional, uma pessoa que tem um alto rendimento físico, quando ela se lesiona, o departamento médico aplica essa injeção de ácido hialurônico porque a recuperação é mais rápida. É por isso que hoje lesões são recuperadas de forma mais rápida. Antigamente não tinha isso e hoje a tecnologia está ao nosso favor e é por isso que o Articular-Q é o melhor produto no Brasil. Tecnologia de ponta e a nanotecnologia que consegue identificar aonde é que está o desgaste, aonde é que está a inflamação e carrega os nutrientes direto para o ponto focal da dor. É por isso que a dor desaparece de forma rápida, porque quem tem dor tem pressa e quem tem pressa usa Articular-Q. E aproveita hoje, porque hoje estamos com uma promoção imperdível. Hoje, somente hoje, para os 50 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir: 0800 591 4391. A ligação é gratuita, a entrega do produto ela é imediata e você também pode participar da promoção chamando a gente no WhatsApp através do QR Code ou você salvando esse mesmo número nos seus contatos, chama a gente e você estará participando desse mega desconto para acabar definitivamente com a sua dor e com o seu sofrimento. E o melhor de tudo é que nós entregamos o produto agora para você, você começa a usar, sente a melhora, conta o seu depoimento aqui com a gente e o pagamento é só pro mês de outubro. Combinamos pro final de outubro porque você usa, melhora e paga depois. Então ligue e peça o seu 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, que são pomadas ortopédicas, que também tem o ácido hialurônico dentro delas, para tratar de dentro para fora e de fora para dentro. Junto, vai um aparelho de massagem profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta. Os Estados Unidos jogaram luz onde o Brasil insiste em fazer vista grossa. Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, acaba de ser sancionada pela Lei Global Magnitsky, instrumento pesado, pesadíssimo, usado contra nomes ligados à corrupção e violações de direitos humanos. Na prática, isso significa bloqueio de bens, restrições financeiras e um recado bem direto a Brasília. A comunidade internacional está de olho. A decisão não atinge apenas Viviane, mas escancara a fragilidade da blindagem que sempre cercou os ministros do STF e suas famílias. Enquanto aqui dentro, o Supremo age como poder absoluto, sufocando críticas e impondo sua narrativa, lá fora o jogo é diferente. É outro. Os Estados Unidos não hesitaram em colocar a esposa de um ministro na lista negra, sinalizando que os tentáculos da corte não estão imunes quando ultrapassam fronteiras. É um abalo político e simbólico. Se até a família de Moraes entra no radar de sanções, que imagem o Brasil transmite ao mundo? O episódio expõe mais do que a figura de Viviane Barsi. Mostra que o sistema de privilégios do judiciário brasileiro começa a rachar sob pressão externa. Enquanto Lula protege seus aliados e a esquerda insiste em narrativas de perseguição, o recado de Washington é cristalino. A paciência acabou. O STF pode controlar dentro de casa, mas fora dela o mundo já enxerga e reage. Além de Viviane Barsi de Moraes,
Os Estados Unidos também atingiram o escritório Viviane Barsi Advogados e o Instituto Lex com as sanções da Lei Global Magnitsky. No caso do escritório, a inclusão é automática pela chamada 50% Rule, do OFAC, que determina o bloqueio de qualquer empresa ou entidade em que pessoas sancionadas detenham, no conjunto, 50% ou mais de participação. Como Viviane é sócia majoritária, com mais da metade das cotas, o escritório passa a ser considerado, por consequência, uma entidade bloqueada, mesmo sem aparecer de forma nominal na lista oficial. Já o Instituto Lex, esse sim, foi sancionado de maneira explícita, nominal, uma vez que Viviane possui apenas 25% das cotas, enquanto os outros 75% pertencem aos 3 filhos de Alexandre de Moraes. Para os norte-americanos, não bastava aplicar a regra dos 50%, sendo necessário listar o Instituto diretamente. Fontes ligadas ao processo apontam ainda que os nomes dos filhos do ministro estão também sob análise para possíveis sanções adicionais. A medida reforça o alcance das sanções internacionais e demonstra que o bloqueio vai muito, mas muito além da pessoa física. Todo o ecossistema de negócios ligados ao sancionado pode ser afetado, ampliando o impacto político e financeiro das restrições. E no final da tarde, os Estados Unidos ampliaram ainda mais a lista de autoridades brasileiras alvo de sanções, atingindo diretamente nomes centrais do governo e do sistema de justiça. Entre eles estão o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça e ex-integrante do TSE, Benedito Gonçalves, conhecido por ter relatado ações decisivas contra Jair Bolsonaro. Ele foi aquele quem disse: missão dada é missão cumprida. Também tiveram os vistos revogados José Levi, Ayrton Vieira, que é o juiz auxiliar do ministro sancionado, Marco Antônio Martim Vargas e Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, de acordo com o que foi publicado, inclusive pelos principais veículos de comunicação do Brasil. A decisão de Washington reforça o tom de desconfiança em relação ao uso político do judiciário no Brasil e funciona como um alerta muito sério. Quem age de maneira considerada contrária aos princípios democráticos passa a ser responsabilizado no cenário internacional. E, na prática, essas autoridades estão proibidas de entrar nos Estados Unidos, o que limita viagens oficiais e compromete a participação em fóruns multilaterais. É um movimento calculado pelo governo americano para pressionar o Planalto a expor, diante da comunidade internacional, a percepção de que o Brasil vive hoje um processo de deterioração institucional. A reação de Jorge Messias, que classificou as sanções como uma agressão injusta e incompatível com relações diplomáticas pacíficas, não ameniza em nada o constrangimento. O recado foi dado e é bem claro: Washington não enxerga mais neutralidade no sistema de justiça brasileiro e está disposto a intervir politicamente, minando a credibilidade das autoridades que vêm conduzindo processos sensíveis. Para o governo Lula, é mais um golpe na narrativa de que o Brasil estaria atuando como guardião da democracia, quando na visão externa acumula sinais de perseguição política e abusos judiciais. Vamos conversar sobre isso, que foi bombástico para a gente começar a semana. Vamos conversar com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, foi uma pancada que veio logo depois daquele ato de comoção nos Estados Unidos com relação ao Charlie Kirk. Foi só o pessoal aliviar um pouco a comoção que a paulada desceu e desceu forte, hein? Seja bem-vindo, Gerson.
Pois é, Paulo, muito bom estar de volta. Realmente foi um final de semana com grandes emoções aqui nos Estados Unidos. Eu posso até te dizer que eu fui às lágrimas algumas vezes ao lado da minha esposa assistindo a cerimônia lá no Arizona. Aquele estádio do Memorial Service, ou seja, do serviço fúnebre do Charlie Kirk, ele estava com aproximadamente 100 mil pessoas, mas se você tivesse um estádio com 200 mil ou 300 mil, estaria lotado da mesma forma. Por questões até de segurança, ele não foi completo, porque havia uma série de questões. A imagem mostra, por exemplo, o presidente Trump que, pela sua presença, ele acabou atraindo uma série de medidas de segurança. Inclusive, ele e algumas autoridades falaram com uma proteção de vidro à prova de bala, muito parecida com aquela que a gente já costumou ver ali no Papamóvel antigamente, na época dos atentados. Então você veja que houve uma escalada aqui nos Estados Unidos com a questão da segurança após esse último atentado, mas eu vou te dizer, Paulo, que foi uma cerimônia que deixou o mundo perplexo, não pela tristeza, mas, por incrível que pareça, pelo sentimento, até mesmo passado à sociedade americana, de um reavivamento dos valores, um reavivamento espiritual, religioso mesmo nos Estados Unidos. Veja que, ao contrário da esquerda, que aqui nos Estados Unidos foi se radicalizando durante as últimas décadas e é conhecida por, a cada oportunidade em que eles percebem que há ocasião para levar as multidões, ou pelo menos grande parte de ativistas às ruas, nós vemos manifestações violentas, manifestações queimando lojas, carros, muitos mortos. E o que aconteceu durante essas 2 últimas semanas, mas em especial nesse domingo, foi uma demonstração para o mundo que a cúpula do governo americano era extremamente influenciada por um jovem de 31 anos que conseguiu organizar uma reação em cima justamente da guerra cultural, daquela guerra travada pelo movimento marxista durante tantas décadas, que foi às escolas, às universidades. O Charlie Kirk, ele fundou, uma organização chamada Turning Point, e essa organização, ficamos sabendo, por causa dos testemunhos, ela teve enorme influência tanto na eleição de 2016 como agora na eleição de 2024 do presidente Trump. Nós vimos o vice-presidente da República, vimos o secretário de Defesa, o próprio secretário de Estado, a secretária de Inteligência, ou seja, pessoas do primeiro escalão do governo Trump discursando, falando da influência que esse jovem de 31 anos teve sobre a vida deles. E é impressionante porque isso nos mostra que o tema que nós vamos debater hoje, principal, que é a questão no Brasil envolvendo a Suprema Corte, é um tema essencialmente ético. É um tema que mostra uma falência da nossa sociedade em algo que nós vamos discutir daqui a pouquinho, mas eu gostaria de fechar esse raciocínio. Essa cerimônia, o ponto alto dessa cerimônia, que teve a participação do próprio, que foi secretário do último governo, é alguém que é uma referência aqui nos Estados Unidos, que é o Ben Carson, que é o mesmo daquele filme que em português acho que chama Mãos Talentosas, que mostra a história de um neurocirurgião, é o Ben Carson, que é considerado uma das maiores autoridades nos Estados Unidos, não só na parte de neurociência, essas questões, mas principalmente ele é muito considerado pelo movimento negro, porque ele é um negro conservador muito inteligente. E ele colocou o tema, que é o mais importante, da presença do Charlie Kirk atuando nas universidades para reverter essa presença. Mas também falou, um monte de gente falou sobre a influência do Kirk para suas vidas pessoais. Mas o ponto alto, Paulo? Apesar do presidente Trump ter fechado a cerimônia, mas o ponto alto foi a esposa do Charlie Kirk. Ela deixou o mundo completamente de cabeça para baixo. Hoje eu vi comentários no mundo inteiro sobre a fala em que ela lembra das palavras de Jesus na cruz quando diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E ela, num momento assim muito emocionante, ela
fala daquele jovem e diz: eu perdoo esse jovem, porque Cristo faria isso e o Charlie Kirk faria isso, e ela disse mais: o Charlie foi àquele local por amor a pessoas como esse jovem, querendo retirá-los das trevas, para que eles entendam o que é o debate, como pode-se realmente discutir ideias divergentes. Então, foi um momento muito importante, Paulo, porque mostrou para a sociedade americana que sim, há como acontecer a disputa política, mas dentro de valores cristãos que estavam já meio deixados de lado por aqui, Paulo. Foi difícil e comovente ela fazer esse pronunciamento, e foi extremamente admirável, foi bonito. Agora, Gerson, comoção passou, os Estados Unidos não aliviaram. Se tinha alguém no Brasil duvidando disso, essa dúvida foi definitivamente esclarecida. Como é que você vê essa ação? E parece que vai continuar, né, Gerson? Não vai parar por aí não, né? Não vai, Paulo, não vai parar, e é importante você fazer essa ligação com essa cerimônia, porque como nós terminamos o nosso programa sexta-feira, a nossa audiência deve lembrar, nós não sabíamos se essas sanções seriam publicadas na segunda, ou seja, antes da participação do presidente Lula e do próprio presidente Trump na abertura da Assembleia Geral da ONU, que será amanhã. Esses dois discursos, nós sabemos que a tradição confere ao Brasil fazer o primeiro discurso desde a década de 40 do século passado, e o primeiro discurso do país anfitrião, que vem logo após, é justamente do presidente Trump. E nós falávamos no último programa que não sabíamos se essas sanções seriam publicadas hoje, segunda-feira, antes do discurso, ou somente o próprio presidente Trump poderia usar a tribuna da ONU para divulgar, ou acontecer isso depois. Bom, essa dúvida foi retirada, já houve várias dessas publicações, mas uma coisa fica muito clara, Paulo. É inadmissível, e nós temos falado isso tantas vezes, que a nossa classe política, a nossa elite econômica, a nossa elite até jurídica, acadêmica, conviva com tanta naturalidade com o fato de que ministros da nossa Suprema Corte têm os seus negócios, a sua atividade econômica principal familiar estribada, eixada em cima de escritórios e de negócios com as suas esposas que transitam há conflitos de interesses dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso é óbvio para o mundo inteiro, mas por incrível que pareça, isso se banalizou no Brasil. Veja que essa sanção, quando avança sobre a esposa do ministro Alexandre de Moraes, ela deixa um sinal pelo menos para outros 3 ministros da Suprema Corte que têm o procedimento idêntico ao do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Zanin, o ministro Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Esses 4 ministros têm escritórios de advocacia com as suas esposas, de onde eles recebem os maiores e mais importantes proventos das suas vidas. Veja que o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, para eles, é um valor irrisório. Para mim, para você, para a grande maioria da nossa audiência, 40 e poucos mil reais seria um salário muito bom. Mas para eles, perto das ações bilionárias que transitam nas altas cortes em Brasília, esses escritórios de advocacia que cobram honorários milionários, eles realmente construíram um patrimônio, uma estrutura que em nenhum país sério, em nenhum país democrático do planeta, isso passaria desapercebido, ou pelo menos seria aceito com tanta naturalidade como nós no Brasil, infelizmente, estamos convivendo. Veja, por exemplo, que quando se avança sobre o instituto que ele criou com a esposa e até o próprio escritório de advocacia, as comparações são óbvias, né, Paulo? Com o Gilmar Palusa, por exemplo, em Portugal, porque a gente sabe que há um instituto do ministro Gilmar Mendes, que ele atua e que ele utiliza muitas das suas ligações com o governo até para os patrocínios. Houve patrocínios de Itaipu, houve patrocínios da Fundação Getúlio Vargas, vários desses eventos. Você veja que o último evento que aconteceu, inclusive em Portugal, eu me lembro que nesse evento foi colocado que o Fórum de Lisboa, olha o título que foi colocado para esse evento, deixa eu ver se eu tenho aqui, o tema:
O mundo em transformação, direito, democracia e sustentabilidade na era inteligente. Bonito, um tema bonito, mas quando você vê, Paulo, o tráfico de influência, as recepções, empresários com causas no Supremo Tribunal Federal participando desses eventos, e o pior, políticos, governadores, senadores, deputados se reunindo fora do Brasil para suas articulações, isso é visto em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta, como algo imoral. Por isso eu digo para você, Paulo, que isso que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, esse reavivamento de valores, ele está, na verdade, refletindo também na Europa, reflete na Ásia, no Japão, na Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi muito abalada por essa cerimônia ontem e todos estão se chamando à responsabilidade, dizendo o seguinte: os nossos valores cristãos têm que ser demonstrados nas nossas práticas de política, nas nossas práticas de negócios. E isso não se vê no Brasil, né, Paulo? Infelizmente. Olha, e o ministro Moraes parece que dessa vez sentiu. Isso nos faz lembrar aí Êxodos, né, quando o filho, né, o primogênito, né, de todo o Egito foi afetado, né, com o anjo da morte passando e levando os primogênitos. Só assim o faraó entendeu o que se queria na época. Aí agora o ministro já está saindo em tudo quanto é lugar, está dizendo o seguinte: ministro Moraes diz que Magnitsky contra sua mulher violenta a soberania do Brasil. Então ele está dizendo agora que a Magnitsky, como é que a Magnitsky, eu não sei, vamos tentar entender, vai violentar a soberania do Brasil. Foi contra a mulher e o Instituto Lex. Aí o Marco Rubio, que é o secretário americano de Estado, colocou o seguinte post: os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e sua holding, o Lex Institute, que isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, protegendo e facilitando a atuação de atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Bom, quando isso vem do secretário de Estado, acabou, né? Acabou, é mais uma paulada muito clara aí, né? Não tem essa de ficar mandando comitiva de empresários, comitivas de senadores para tentar conversar nos Estados Unidos. Teve mais uma coisa: o secretário de Tesouro dos Estados Unidos compara Moraes e esposa ao casal de criminosos americanos Bonnie and Clyde. Olha só, teve filme disso, Bonnie and Clyde. E o outro aqui, o Scott Bessent, disse que não há Clyde sem Bonnie. Ou seja, fazendo uma ligação muito dura, uma ligação criminosa do ministro Moraes e sua esposa, juntamente com o Instituto do Casal. Ficou ruim, né? Ficou muito, mas muito ruim mesmo agora, né, Gerson? E pode ficar ainda pior. É só o início, né? Como você falou, essa sua comparação foi muito feliz com as pragas do Egito, né? Porque é um crescente de sanções. A mesma coisa aconteceu, já que você usa essa comparação muito feliz com a Bíblia. Houve uma série de pragas ali, essas pragas, de certa maneira, aconteciam e foram intermediadas numa relação ali com o Moisés e o faraó, e ele deveria libertar o povo do Egito, e ele só se sensibilizou realmente quando chegou na 10ª praga. Da mesma forma, nós estamos vendo que o governo americano está fazendo com o Brasil. Porque, na verdade, a situação do ministro Alexandre de Moraes, ao ponto do Scott Bessent, que é alguém do mercado que conhece, trabalhou, inclusive, naquela quebradeira que houve do banco, aliás, do banco estatal, né, do Banco do Estado da Grã-Bretanha, quando houve aquela quebra que todos sabem que o George Soros estava envolvido. O Scott Bessent trabalhava nessa equipe, alguém que já está no mercado financeiro há muitos
muitos anos, conhece as fraudes, conhece o sistema por dentro. E para ele fazer essa comparação que não há um cloud, e lembrando, né, da dupla que ensejou filme aqui nos Estados, Bonnie e Clyde, aqui nos Estados Unidos, obviamente é porque ele sabe do esquema mafioso que está montado na cúpula do poder do Brasil. E eles têm elementos. Muita gente acha que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, eles teriam a capacidade de instrumentalizar o governo americano. E eu posso dizer para vocês, Paulo, o nível de profissionalismo, a capacidade que essas pessoas têm, a estrutura e a forma como o anglo-saxão, em especial o americano, trabalha, seria impossível que eles fossem ingenuamente utilizados ou instrumentalizados por um deputado federal e por um jornalista como o Paulo e o Eduardo Bolsonaro. O papel deles aqui tem sido simplesmente de compartilhar as informações, mas existe um processamento aqui em cada um desses departamentos. O Departamento de Estado, quando faz essas manifestações, ele já começa a nos dar uma introdução que vai acontecer amanhã nas Nações Unidas. E vou te dizer mais. Eu vi uma manifestação da Maria Corina Machado falando sobre essa 80ª Assembleia Geral da ONU, que será importante porque será uma oportunidade do mundo reconhecer Edmundo Gonzalez como o presidente realmente eleito, e essas ações dos Estados Unidos contra o Nicolás Maduro, que agora é considerado como líder de um cartel de drogas que foi rotulado como uma organização terrorista, ganha um respaldo internacional e que coloca o Brasil em uma posição muito, mas muito desconfortável, Paulo. Por quê? Porque o Brasil hoje começa a ser sancionado como foram sancionados as autoridades da Venezuela nas últimas décadas, em especial na última década. Você sabia que praticamente toda a cúpula do Poder Judiciário da Suprema Corte da Venezuela também está sob sanções Magnitsky? Há várias pessoas na cúpula do governo da Venezuela que há anos estão sendo sancionadas nos seus bens aqui dos Estados Unidos. Então você veja que hoje o Brasil é comparado a situação de deterioração institucional que a gente viu e democrática na Venezuela. Veja que para piorar a situação, e diz o ditado popular que nada é tão ruim que não possa piorar, existe um evento que é a segunda edição de um evento que aconteceu em Santiago, no Chile, no qual estava presente somente Lula, o Boric, o presidente eleito do Uruguai, e o primeiro-ministro da Espanha. Esses se reuniram ali no Chile para falar sobre democracia, agora fizeram um segundo evento que acontecerá nas Nações Unidas, e o presidente e a delegação dos Estados Unidos não foi convidada, porque é um assunto que vai ser tratado como uma crítica à presença dos Estados Unidos. Só que tem um problema, Paulo. O primeiro-ministro da Espanha, esta semana, vazaram informações de que ele recebeu dinheiro e ligações com quem? Desde Hugo Chávez e Nicolás Maduro, que mandaram dinheiro do narcotráfico para o Partido Socialista na Espanha. Então você veja que há conexões de Lula no passado com o que está acontecendo na Venezuela. Se sabe, e Marco Rubio conhece melhor do que eu, você e todos que podem estar acompanhando esse assunto há muito mais tempo, ele sabe da influência de Cuba na Venezuela, sabe da influência do movimento do Foro de São Paulo na Bolívia, na Colômbia, como isso se espraiou pela América do Sul, e hoje eles fazem um movimento de retomada da influência dos Estados Unidos na Argentina, no Paraguai, no Equador e, obviamente, caindo Maduro, Paulo, isso acaba chegando no Brasil. Então, veja que hoje nós estamos sendo rotulados ao lado desses sancionados, como na Nicarágua, de violadores dos direitos humanos, mas isso não vai parar no Alexandre de Moraes, né, Paulo? Pior. Se os caras avançarem pelo caminho que nós estamos achando que irão avançar, o Brasil pode ser declarado um narco-estado também, como aconteceu com a Venezuela, como pode acontecer com o governo da Espanha, como você está falando agora, do Pedro Sánchez. Então, não tem dias melhores vindo aí para essa turma. Não tem. E olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Gerson? Não tem coisa pior nesse mundo do que uma mulher sem cartão de crédito, viu? Não tem. Infelizmente, se você
né? Sabe o que eu estou dizendo? Você vai entender perfeitamente o que é você tirar um cartão de crédito da sua mulher. Rapaz, é dor de cabeça eterna isso, lascou, rapaz, lascou. Eu acho que o ministro vai levar isso em consideração, já vai reunir todos os outros ministros da primeira turma, da segunda turma, e eu acho que vai vir alguma coisa diferente por aí, viu? Porque tirar um cartão de crédito, você pode tirar tudo nesse mundo, mas se você tira o cartão de crédito da mulher, da esposa, aí não dá certo. E é difícil, porque você veja que no caso do Toffoli, há quem diga que é o contrário, né? Ele é que recebe o cartão de crédito da mulher, né? E a gente tem o caso do Zanin, por exemplo, que foi apresentado para o Lula pelo sogro, porque esse escritório de advocacia que ele acaba herdando, de tudo isso que acontece, se você for pesquisar, desde a época da Varig, do Aeros da Varig, de como foi feita aquela transação junto com a Gol, você vai encontrar o escritório do sogro do Zanin. Então você vai vendo que esses casos, o próprio ministro Gilmar Mendes é conhecido como articulador político, há áudios dele vazados agora em conversas com Aécio Neves, né, quando surge aquela articulação da anistia sendo feita ali pelo Gilmar Mendes, Aécio Neves, Alexandre de Moraes, junto com Temer, Paulinho da Força. Todos esses são nomes carimbados nas últimas décadas em esquemas que nós sabemos de articulação política e de corrupção. Então, a situação do Brasil hoje ela é dramática. E você acaba me lembrando que talvez agora, né, Paulo, o mainstream jornalístico ressuscite, ou pelo menos dê alguma visibilidade para Vaza Toga. E há uma frase, já que você lembrou isso, que não tem nada mais terrível do que uma mulher sem o cartão de crédito, eu vi uma frase muito importante agora desse final de semana, que nós tivemos senadores indo à Itália, visitando, né, a Zambelli. Não podemos esquecer que eles também tiveram a oportunidade de contactar o Tagliaferro. E ele está sendo contactado por autoridades aqui nos Estados Unidos também para avançar nesse esquema do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, há uma frase que está nas redes sociais e que é verdade, né? Quem com Tagliaferro fere, com Tagliaferro será ferido, Paulo. Nossa, como o destino brinca com a humanidade, né? É a coisa mais impressionante do mundo. Eu vi essa frase. Né? Muito bacana. Gerson, fica por aí, a gente tem um recado de nosso apoiador e a gente volta para falar mais sobre isso, porque nós vamos tocar no assunto do Gilmar Mendes. Na verdade, você tocou e nos lembrou o que nós temos que mostrar já já. Fique por aí, é bem rapidinho. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui, e dessa vez para falar desse produto que está sendo um sucesso mundial, gente, o cogumelo Juba de Leão. E quando a gente fala em cogumelo Juba de Leão, eu tô falando de um produto que já é consumido em diversas culturas, principalmente na Ásia, países do continente asiático, eles consomem o próprio cogumelo, para poder ter mais concentração, para poder ter mais foco, para poder ter mais memória, para poder tirar a ansiedade. E quando a gente fala em ansiedade, a gente sabe que o Brasil, ele é líder em pessoas diagnosticadas com ansiedade. São mais de 18 milhões de brasileiros que passam por isso.
isso. Então, eu quero a sua atenção, você que trabalha com altos resultados, você que trabalha com metas, com números, você que tem equipe, você que é médico, advogado, você que tem o seu próprio negócio, você que infelizmente não consegue mais se concentrar, chega em casa com aquele cansaço mental que não consegue nem conversar, nem ter um diálogo entre a sua família por conta disso. O cogumelo Juba de Leão é pra você. Esse produto ele é muito consumido também nos Estados Unidos e lá ele é conhecido como Lion's Mane. Então é um produto que é conhecido mundialmente e agora também está fazendo um sucesso absurdo aqui no Brasil. Gente, o melhor de tudo sabe o que é? É que esse produto ele também pode ser usado por crianças. Então ele melhora o aprendizado escolar, ele melhora a comunicação, ele melhora a parte locomotora, então para quem tem aquele filho que não se desenvolve, é maravilhoso. E o cogumelo Juba de Leão, ele também trabalha diretamente na parte intestinal, que é a extensão do nosso cérebro, né? Para quem tem gastrite nervosa, a bactéria H. pylori, para quem tem úlcera e gastrite, ele é maravilhoso porque tem uma ação anti-inflamatória e uma ação cauterizadora. É maravilhoso para quem tem problemas intestinais, gastrointestinais. Então para você que sofre com esse tipo de problema, cogumelo Juba de Leão. Então hoje, eu vou fazer algo incrível aqui hoje. Hoje eu tenho uma promoção onde os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80%. 80% para os 100 primeiros. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. A ligação ela é gratuita, a entrega do produto é imediata e o melhor, o resultado ele é muito rápido. Por quê? Esse produto ele é em pó, ele é diluído na água, então a absorção é imediata. E para a criançada tomar também é muito bom, porque ele tem um sabor de limão siciliano e vou falar para você, é uma delícia. Você que tem ansiedade, você que tem depressão, você que tem problema com memória, você que trabalha muito e precisa de saúde mental, cogumelo Juba de Leão. Telefone 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análise dos principais fatos do dia no Brasil e no mundo. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, reagiu às manifestações organizadas pela esquerda neste último domingo, 21 de setembro, que tiveram como bandeira o repúdio ao PL da anistia e à PEC das prerrogativas. Em tom de entusiasmo, Mendes classificou os atos como uma demonstração da força do povo brasileiro na defesa da democracia e destacou que o apoio explícito ao STF reforça, segundo ele, o papel da Corte como guardiã das instituições. Gilmar Mendes publicou um post imenso nas redes sociais. O ministro foi além e sugeriu que a mobilização deveria servir de ponto de partida para um pacto nacional entre executivo, legislativo e judiciário, voltado à reconstrução política e social do país. Nesse pacto, a ideia de anistia seria substituída por um debate sobre dosimetria penal, o que na prática abriria espaço para acordos em torno da redução ou modulação de penas impostas aos réus dos atos de 8 de janeiro. Gilmar também ressaltou o uso da bandeira do Brasil como símbolo de unidade nos protestos, argumentando que o gesto mostra a superação de narrativas de divisão. A fala do ministro, contudo, foi interpretada por muitos como uma tentativa de legitimar movimentos com baixa adesão popular e de reposicionar o STF como protagonista político em meio à crise entre os poderes. Gerson Gomes, veja que ele é o decano da mais alta corte do país, não podia em momento algum estar polemizando e emitindo opiniões fora de qualquer processo. Isso não te parece um ativismo político? É óbvio, né, Paulo? E o ministro Gilmar Mendes, na verdade, eu costumo dizer que de todos os ministros da Suprema Corte, é o que menos atua
com aquele perfil, aquela personalidade que a gente costuma atribuir aos juízes, né? De se manifestarem apenas nos autos, de serem pessoas mais discretas. Eu até olho para a nossa Suprema Corte, comparando aqui com a Suprema Corte dos Estados Unidos, e eu vejo que aqui nós também temos ministros que têm as suas convicções políticas e ideológicas, alguns inclusive do partido que são indicados pelo Partido Democrata. Nós sabemos que foram ativistas das causas defendidas pelo Partido Democrata, causas históricas. Então você sabe quem é quem na Suprema Corte no que diz respeito às suas convicções ideológicas. Isso não tem nada de errado. O problema é que, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal ele começa a ganhar uma participação política nos debates e até mesmo na relação entre os poderes da República, e isso começa a acontecer quando, Paulo? A bem da verdade, a gente precisa entender que esse processo se inicia com a eleição do presidente Bolsonaro. Veja que antes de 2018, nós já tínhamos os detentores do poder, dos quais, ou pelo menos que o ministro Gilmar Mendes é um dos grandes representantes e articuladores políticos. Veja que ele vem ainda desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele é alguém ligado à estrutura política e econômica e de poder ali de São Paulo, embora ele seja um fazendeiro de Mato Grosso, as articulações dele já são conhecidas, seja com o PMDB como o PSDB. Agora, quando você tem a eleição do presidente Bolsonaro ali em 2018, a gente vê que na véspera do primeiro turno, todos os órgãos de pesquisa diziam que o segundo turno não seria com o presidente Bolsonaro, e sim seria entre Alckmin e o representante do PT, já que Lula estava preso. Veja, Lula foi condenado no Petrolão, ali na Lava Jato, e quando essas investigações começaram a chegar no Supremo Tribunal Federal e que iriam resvalar nesse grupo político do qual o ministro Gilmar Mendes é um dos representantes, a estrutura parou. E quando o Alckmin, ele não chega, o Alckmin perdeu até para o Cabo Daciolo, eu acho, naquela disputa. Ele estava realmente derrotado, por quê? Porque o centro todo se articulou ao redor de Alckmin e o azarão Bolsonaro vence. Imediatamente, o Supremo Tribunal Federal se articula não somente para soltar Lula, veja, não somente para soltar Lula, mas como para extrair Bolsonaro de qualquer maneira. Talvez fosse tentado o impeachment, aí houve a pandemia, depois veio a CPI agora da pandemia, que inclusive o Flávio Dino agora tenta ressuscitar. Todos os esforços foram feitos para alijar do poder aquele grupo que estava sendo considerado ali um estorvo para a estrutura que já estava instalada. Então, quando você vê hoje o Gilmar Mendes se articulando para a pacificação do país, se juntando com Aécio Neves, aquele com quem ele falava ao telefone nas articulações quando Aécio estava no Congresso, o mesmo Aécio Neves que concorreu e perdeu para Dilma Rousseff ali em 2014, quando você vê essas articulações avançando sobre Michel Temer, que foi o grande articulador do MDB, não podemos esquecer que aquela estrutura mafiosa montada do Mensalão, do Petrolão, que foi revelada na Lava Jato e que agora foi totalmente desmontada no Supremo Tribunal Federal, na verdade, era uma articulação dos verdadeiros detentores do poder no país. Então, eles tentam achar. Mas sabe uma coisa, Paulo, que eu quero até compartilhar com você? Houve um estudo muito bem feito pela Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Esse estudo, muito bem feito mesmo, porque ele ouviu as vítimas, os que estão presos e os familiares. E é interessante duas coisas da pesquisa que me chamaram a atenção. Uma, e eu sei disso porque eu vou te dizer com muita tristeza, que dezenas, talvez centenas dos presos no dia 9 de janeiro, que a eles foi oferecida a tal do acordo de não persecução penal, e esse acordo eles teriam que admitir que estavam em Brasília para tentar um golpe de Estado, teriam que frequentar um cursinho de reeducação política, lembrando, os regimes autoritários, para que eles aprendessem o que é democracia. Foi atribuído uma série de vantagens para eles retirarem as tornozeleiras eletrônicas. Sabe o que aconteceu, Paulo? A maioria não quis fazer o acordo, mesmo sabendo que eles estavam sendo presos e por quê? Porque eles estavam sendo acusados por algo que não era verdade. E Sim. Sabe que essa pesquisa agora
perguntou se eles concordam com essa articulação essa nova denominação, né, que seria o PL da dosimetria, se eles concordam. E olha aqui, 83%, mais de 80% deles dizem que não concordam. Quase a totalidade. Veja, e que apesar deles serem beneficiados com a redução, porque a maioria deles seria beneficiada, eles já cumpriram as penas. Mas o pior não é isso, Paulo, até me lembra um pouco da esposa do Charlie Kirk nisso, porque foi perguntado também o seguinte: eles concordariam com uma anistia ampla, geral e irrestrita que alcançasse também os crimes do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, todos aqueles crimes que ele já vem cometendo há anos, há mais de 7, 8 anos, no bojo desses inquéritos das fake news, que foi apelidado o inquérito do fim do mundo, essas, inclusive, violações de direitos humanos pelas quais ele está sancionado aqui. Sabe o que achei interessante? Que 75% dizem que aceitaria uma anistia, ainda que ela alcançasse também o ministro Alexandre de Moraes. Então você veja que por parte até dos que estão presos, dos que foram vítimas dessas arbitrariedades, há um entendimento de que a pacificação passaria, sim, por uma anistia ampla, geral e restrita, que pudesse não somente soltar esses presos políticos, possibilitar a participação do presidente Bolsonaro, ele decide se vai querer participar, se ele tem condições de saúde ou não, e o próprio retorno do Eduardo Bolsonaro ao Brasil, que pudesse disputar a eleição como senador da República, ou, quem sabe, se o seu pai declinar de participar, talvez o próprio Eduardo seria um bom candidato, mas tudo isso aguarda, né, Paulo, que o nosso Supremo Tribunal Federal se autocontenha. E não me parece que isso vai acontecer. E se isso não vai acontecer, pelo que o Gilmar Mendes está se colocando, nós teremos que a própria elite política e econômica do país chegar a uma conclusão se vale a pena escalar essa crise com os Estados Unidos. Acho que nós devemos tomar uma decisão como adultos. E parece que isso ainda não chegou a esse momento, Paulo. Bom, dizem que as sanções elas vão se estender a outras autoridades da Suprema Corte. Há quem diga também que o nome de Gilmar Mendes esteja aí, né, pulando, né, palpitando nessa lista que vai ser divulgada, mais uma lista que será divulgada em breve. A questão da dosimetria, Gerson, ela poderia ser útil se chegassem, por exemplo, a pena de Bolsonaro, um exemplo, e de todos os outros envolvidos nesse escândalo, a 10 dias apenas. A 10 dias apenas. Como ele já cumpriu 10 dias em regime domiciliar, já seria extinta, já teria pago. Pronto, solta o homem, já pagou, já cumpriu, os outros também. Aí sim poderia-se ter aí uma certa pacificação com relação à PEC da dosimetria. A não ser que eles digam, não, a dosimetria aqui não pode passar, né, menos de 5 anos, tem que ter um mínimo de 5 anos. Aí não vai passar nunca, não vai ter como essa coisa ir para adiante. Se o problema é dosimetria, então que se reduz a pena 10 dias, 15 dias. E acabou por aí. Aí isso não vai acontecer, obviamente. Só que aí eu quero ver o seguinte, a corda está apertando cada vez mais no pescoço das pessoas citadas. Daqui a pouco vai faltar oxigênio e vai faltar aqui instrumentos, ferramentas para se negociar. E aí, quando essas autoridades brasileiras não tiverem mais como negociar, como é que vai ficar? Ainda tem alguns farelos, algumas migalhas que podem ser usadas para negociação. Mas quando daqui a pouco nem isso existir, quando passarem por lá o aspirador de pó e acabar tudo, vão fazer o quê? Só para você ter uma ideia, vamos continuar aqui, a gente volta para comentar. O deputado federal Nicolas Ferreira chamou a atenção ao comparar a realização de manifestações políticas com shows, os showmícios. Ele afirmou que se a direita promovesse um evento desse tipo que nós vimos aí no domingo, o ministro Alexandre de Moraes poderia enquadrar os participantes em crimes como organização criminosa ou atentado contra o Estado Democrático de Direito. Veja o que o deputado disse. Meu amigo, deixa eu perguntar uma coisa para você.
Imagina se a direita faz manifestação com o show do Leonardo, Gustavo Lima e Zezé de Camargo. Iria querer saber quem pagou, quem apoiou, quem vendeu água, quem pagou pela bandeira. E no final ia todo mundo investigar, tá? Só pra te deixar isso aí. Dá até pra ouvir o Alexandre de Moraes, né? É claro e notório que se trata de uma organização criminosa financiada pela elite do agro para promover manifestações que visam atacar o STF e o Estado Democrático de Direito. Amigo, na moral, não é o que faz, é quem faz. E aí, é difícil isso acontecer? Ou melhor, se tivesse acontecido com todos esses artistas da direita cantando e organizando um showmício como foi feito no domingo, você acha difícil que o resultado seria esse que o deputado mencionou? Pois a fala expõe um ponto muito sensível: o uso de estruturas de entretenimento em atos políticos, prática que tem sido cada vez mais comum entre organizadores de determinados eventos. O problema central está justamente aí, quando manifestações que deveriam ter caráter cívico e de mobilização social se transformam em grandes espetáculos, com palcos, artistas e atrações musicais. O risco é que a política seja confundida com entretenimento e perca legitimidade. Gerson, fazer um show de graça vai todo mundo. Os artistas, mesmo esquerdistas e contra a anistia, ainda levam público para as ruas, porque é de graça. Isso funcionou como os verdadeiros showmícios da esquerda no passado. A covardia é do governo. É do governo, que já deu dinheiro para Rouanet, e esses artistas ficam aí na dependência de um favor, porque senão não ganham mais. Correm um risco de não ganhar mais a anistia. Mas isso não significa que as pessoas estão fazendo manifestações contra a anistia ou, quem sabe, a favor do governo, não é? Eu não descarto que exista uma parcela da população que sim, se manifesta contra a anistia ideologicamente ou politicamente. Isso eu creio que exista de fato. Nós temos uma parcela da população que apoia. Todos nós temos parentes. Quem não tem um parente petista na família, né, que você faz aqueles eventos familiares e já fala assim, não vamos falar de política, né, para não dar confusão, porque todos nós sabemos que existe sim uma parcela da população que respalda o governo, e o governo está contra a anistia. Até aí tudo bem, Paulo. Mas a verdade é que, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, a maioria da população, ela é mais conservadora. Podemos dizer que no Brasil, inclusive o que emanou das urnas na última eleição nos mostra isso, o Brasil predominantemente é de direita ou de centro-direita. Então, o que nós temos hoje não é a necessidade, inclusive, como o Nicolas colocou, de uma maneira até tragicômica. Ele fala, bom, se nós fizéssemos um evento com artistas, também seríamos tidos como uma organização criminosa. Mas eu vou além, Paulo. Qualquer evento hoje que a direita faça, inclusive mesmo depois de tudo aquilo que Alexandre de Moraes, Flávio Dino se articularam para fazer contra os manifestantes e fez com que muita gente tivesse medo de se manifestar nas redes sociais e nas ruas, mas isso agora já passou. Você veja que houve essas últimas manifestações na Paulista, em Copacabana, e a última, inclusive, praticamente em todas as unidades da federação, e que já nos remetem àquele momento durante o governo Bolsonaro, em que o patriotismo ressurgiu, o verde e amarelo também, os 7 de setembro eram com multidões, inclusive em Brasília, eu nunca vi na minha vida uma multidão tão grande quanto aquela, e agora a gente viu os últimos desfiles, o último desfile de 7 de setembro foi vergonhoso. Então, nós sabemos que, tudo bem, você pode botar um artista, você pode juntar algumas pessoas, alguns até podem ter convicção, outros estão lá por causa da moderna mortadela, ônibus eram levados para os eventos, né, antigamente dos sindicatos, mas tudo isso, Paulo, no Brasil, já desde 2013, isso foi se erodindo, e hoje eu posso te afirmar que organicamente e espontaneamente, a grande massa da população brasileira iria às ruas para defender aqueles que estão injustiçados e os presos políticos. E esses que vão à rua agora com esses shows,
representa uma parcela muito pequena, embora muitas vezes barulhenta, como a gente vê hoje na Itália, por exemplo. A Itália hoje parou. A Itália hoje está com grandes manifestações da esquerda por causa da questão da faixa de Gaza. Mas você vê que é uma minoria que impõe a maioria. E por um tema que tem a exploração política lá para até contra a primeira-ministra da Itália, você vê que há uma instrumentalização do tema. No Brasil é a mesma coisa. O MST, a esquerda, esses movimentos radicais, eles são minoria. Veja que aqui nos Estados Unidos, o presidente Trump rotulou agora os antifas como uma organização terrorista. Se isso vai ao Brasil, a gente tem o MST, temos inclusive os Black Blocs. Muita gente esquece daquele jornalista que morreu naquela manifestação e muita gente esquece que no 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula, aqueles incêndios que aconteceram em ônibus, etc., ali estavam Black Blocs, que a polícia do Distrito Federal conseguiu identificar, mas que o ministro Alexandre de Moraes trouxe aquele inquérito para ele e até hoje a gente não sabe quem eram aqueles Black Blocs. Então você vê que existe uma diferença, Paulo, uma diferença marcante. As manifestações da direita tradicionalmente eram marcadas nos domingos, por quê? Para não importunar a população. Há uma adesão espontânea. Agora, essas manifestações que o ministro Gilmar Mendes faz referência, Paulo, chega a ser vergonhoso, porque a gente sabe, não só por causa dessas ilegalidades dos shows que estão sendo patrocinados com dinheiro público, mas também pelo fato, Paulo, de que não há uma adesão orgânica da população. E no Brasil, olha só, a massa da população brasileira prefere ficar em casa, não se manifesta normalmente, mas eles têm convicções e valores mais conservadores. E se o bicho pegar, você pode ter certeza que a gente vai ver que grande parte dessa população não compactua com isso que está acontecendo lá em Brasília. Olha só, acaba de chegar uma informação interessante aqui de que nas próximas manifestações da direita, muitos artistas, depois disso que aconteceu, irão participar gratuitamente. Agora imagine se nós teremos esses artistas do agro, né, do sertanejo, participando, porque o brasileiro gosta de show de graça. Poxa, tá ali, se você é fã de uma Daniela Mercury, né, que apareceu lá dançando, né, com o Wagner Moura em cima de um trio elétrico, e essa coisa toda, as pessoas vão para ver. Então imagine você se esses artistas, como mencionados pelo deputado Nicolas Ferreira, se eles aceitam, e não vai ter 1 centímetro disponível nas manifestações. E eles estão dispostos, não necessariamente esses artistas que acabamos de mencionar aqui, porque ainda não foi dito aqui quais serão os artistas que participarão também. Não precisa. O povo vai quando é à direita, simplesmente. Mas quando esses artistas vão, será um tremendo presente mesmo, um gift para a população que vai atender a um chamado espontaneamente. Agora, Gerson, uma informação. Tá. Antes de você mudar, sabe quais eram os 3 gritos de guerra, aqueles brados mais repetidos nas manifestações da direita, que eu participei desde 2013, quando eu passei para a reserva em Copacabana, várias delas são 3. Uma inclusive foi agora bradada lá em Nova York, quando o presidente Lula chegou agora no domingo, né? Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Essa é famosa. Uma segunda é: a nossa bandeira jamais será vermelha. Essa você também já ouviu várias vezes. Já. Mas a terceira, e que remete a esse assunto que você está debatendo, é a seguinte: eu vim de graça! Eu vim de graça! Justamente fazendo um contraponto à mortadela, aos ônibus alugados e aos artistas que são pagos para reunir a multidão, né, Paulo? Olha, só uma última notícia para a gente encerrar aqui. A Polícia Federal revelou que uma quadrilha, Gerson, fraudou o sistema da Caixa Econômica Federal também, por pelo menos 5 anos, para desviar benefícios sociais de pessoas de baixa renda. Ah, não, isso é muito vergonhoso. Liderado por Felipe Quaresma Couto, isso é o que está saindo aqui na internet, o grupo contava com funcionários da Caixa e de lotéricas que recebiam propina para alterar cadastros no aplicativo Caixa Tem
e direcionar os valores aos criminosos. Foi destaque aqui na Jovem Pan News, falando disso. Ou seja, por onde se olha, você vê aí um mar de irregularidades. É impressionante e as pessoas estão aí, né, diante de uma situação como essa e vão para as ruas, né, lotar, dando apoio a um esquema que, se fosse para funcionar, já estaria atuando e desarmando tudo isso aí. Porque tudo bem que é da Polícia Federal, mas há quem diga que seria o lado bom da Polícia Federal que está explodindo esses escândalos. Escândalos que não são nada bons para o governo numa época pré-eleitoral, né? Gerson, suas considerações finais. Paulo, eu fiz a transmissão integral da cerimônia fúnebre, né, do Memorial Service do Charlie Kirk do X. E muita gente seguiu ali a minha transmissão. Eu, inclusive, fiz a transmissão com imagens do Brasil Paralelo, imagens também do Epoch Times Brasil, que fez uma tradução simultânea fantástica. Mas, ao final, eu anunciei para a audiência que eu passaria uma entrevista do Charlie Kirk com o Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, que foi feita exatamente num evento do Turning Point e que foi muito importante esse evento. E por que eu faço referência a isso quando você fala sobre a questão da corrupção? Porque nessa entrevista, quem quiser assistir, eu deixei inclusive os links do YouTube, ou se quiser, entra ali, que é só ir para o final, né, da cerimônia, porque eu coloquei após a cerimônia. O Charlie Kirk, ele pergunta sobre essa questão da corrupção para o Bolsonaro. E a resposta dele, Paulo, foi emblemática. Foi realmente algo que me deixou muito feliz. Primeiro porque ele diz para a população, calma, porque o Brasil não vai acabar durante o governo Lula, mas ele faz uma afirmação, ele diz, vocês comparem, ele fala isso para o Charlie Kirk, você quer fazer uma comparação? Veja o meu cabinet, veja os meus ministros e compare com os ministros do presidente Lula, agora que retorna ao local do crime, ou à cena do crime, como dizia o vice-presidente atual, que também resolveu integrar a quadrilha que volta ao local do crime. Você veja que esses casos de corrupção, eles voltam, Paulo, por causa da maneira como o presidente Bolsonaro explicou para o Charlie Kirk que ele organizou o seu ministério no início do seu governo, quando ele chama pessoas técnicas e não entrega aos partidos de porteira fechada os seus ministérios para conseguir o apoio político no Congresso. Essa modelagem diferente, Paulo, mostrou para o Brasil que sim, é possível ter um orçamento enxuto, fazer uma reforma administrativa, até ter uma certa liberdade econômica maior, ele falou sobre isso também, mas acima de tudo, quando você não rouba, sobra dinheiro, como o presidente Bolsonaro dizia. Então, Paulo, isso que nós estamos vendo hoje, eu concito a nossa audiência a refletir, compare, assim como aqui nos Estados Unidos, a população comparou o primeiro governo Trump com o governo Biden e chegar à conclusão de que o país estava implodindo, a mesma coisa nós precisamos fazer no país, no Brasil, Paulo. A corrupção sistêmica, a violência cada vez maior do grupo, os narcotraficantes tomando cada vez mais a população e a crise moral que se instala na cúpula, como a gente tem visto essa questão das esposas dos ministros sendo alcançados por sanções internacionais. Alguma coisa precisa ser feita, né, Paulo? E a gente precisa reagir. Olha, Gerson, é sempre muito bom bater esse papo com você, a gente aprofunda legal, chegamos ao final, mas antes eu quero dizer o seguinte, 2 PECs que eu vejo que futuramente terão que ser analisadas. A primeira delas é proibir qualquer um do Poder Legislativo, deputado ou senador, participar do Poder Executivo. Integrar um ministério, alguma coisa desse gênero. Ou seja, não pode. O cara foi eleito, ele vai ter que cumprir o mandato dele até o final. Não vai poder se licenciar para ocupar um ministério que seja. Segundo, é justo que os deputados e senadores tenham as emendas para os seus devidos estados?
Se a grande maioria entende que é justo, então que essas emendas não passem mais pelo Executivo, que elas já sejam descontadas na elaboração e na aprovação do orçamento da União, que é feita pelo Congresso Nacional. Ali já se tira as emendas, ou seja, tem que haver uma separação total. O Legislativo já participa da administração do país, é o poder do povo. É o poder representativo do povo. Então, não entra. O Executivo não tem que ficar amarrando o fornecimento das emendas. Sabe por quê? Porque vira moeda de troca. A gente vê o que está vendo a todo momento. O presidente ou o Executivo tem interesse em determinado assunto, vai lá e começa a liberar emendas. E os caras abrem as pernas, né? Ou seja, um termo bem popular, os caras cedem. E aí dá naquilo que nós estamos vendo. Se nós temos uma PEC proibindo isso, mantendo as emendas, mas que elas sejam descontadas já na elaboração do orçamento e passem para o Executivo apenas a parte que cabe ao Executivo, acabou. Nós vamos ficar livres disso aí. Mas, Gerson, chegamos ao final desse nosso bate-papo. Vamos continuar de olho essa semana inteira, porque há quem diga que isso foi apenas o início, não termina por aí. Estamos apenas começando a sequência de sanções. E aí, qualquer coisa, eu te chamo aí no meio do caminho, ou na sexta-feira nós teremos aí um acúmulo de assuntos bem interessantes para a gente discutir, né? Forte abraço e obrigado, viu, Gerson? Obrigado. Essa semana promete, você tem razão. Vamos lá. Valeu. Legal, muito obrigado por você ter chegado até aqui conosco. Nós temos um recadinho aqui especial para você. Estamos retomando agora a nossa campanha do livro Receitas do Mundo. Um livro de receitas bem legal, com mais de 70 receitas da culinária indiana. Você vai se deliciar se você gosta de cozinhar, quer uma culinária diferente, exótica. Você acessa o site que está aparecendo agora na sua tela, editorancg.com.br, e faz a sua contribuição e adquire o livro. São só R$ 14,90. Vale super a pena. E aí você vai saborear comidas, receitas sensacionais. Acesse hoje mesmo o site que está aparecendo, editorancg.com.br, e assegure já o seu livro de receitas. Muitíssimo obrigado. Lembrando que amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de volta, ao vivo e a cores, com Alfredo Bessoff e Carlos Dias, para a análise dos principais acontecimentos do dia. Um forte abraço e até lá.